Olá, hoje nós vamos falar sobre a introdução do fator no radicando. Vamos lembrar aqui o que é o radicando. Aqui eu tenho o coeficiente, certo? Que é o coeficiente aqui, está havendo uma multiplicação, então ele é o fator. Então, o fator, quando ele fala fator. Aqui eu tenho o radical e aqui eu tenho o radicando, certo? Então, aqui eu tenho o índice, radical, radicando. O que é que a gente vai fazer? Introdução. Introduzir, colocar dentro. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar esse A aqui dentro do radicando. Esse fator que está sendo representado pela letra A aqui dentro do radicando, certo? O que é que acontece? Ele vai ficar apenas uma única raiz sem esse coeficiente, sem esse fator. Aí vamos observar o que é que acontece para que esse fator fique aqui fora. Então vamos lá. Primeiro, eu vou simplificar a raiz de 75. Então vamos fatorar o 75. Então aqui eu tenho 75 e eu vou fatorar. Então ele é um número ímpar, não dá para dividir por 2, então eu vou dividir por 3. Ao dividir por 3, vou obter o número 25. 25 ele é um divisor de 5, não é divisor de 3, divisível por 3, dividendo de 3. Então, eu vou dividir por 5, que vai dar 5. E o 5 divide por 5, que dá 1. Ou seja, aqui eu vou ter 75, que é a mesma coisa que 3 vezes 5 elevado a 2. 3 vezes 5 elevado a 2. O que é que acontece? Ao colocar esse 3 vezes 5 elevado a 2 na raiz, eu tenho aqui um produto, né, de radicandos, onde eu posso separar esses radicandos. Raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Eu não tenho a raiz de 3, certo? Mas eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Por quê? Porque eu tenho o índice, se é raiz quadrada, o índice é 2, e o expoente é 2. Então, aqui pela propriedade, eu corto o índice com o expoente e vai ficar o 5. Esse 5 ele vai ficar fora da raiz e ele vai ficar como fator, como coeficiente. Como na raiz a gente coloca primeiro o fator e depois o radical, e o radicando, então ele vai ficar aqui na frente. Então vai ficar 5 raiz de 3. Então isso daqui, quando a gente simplifica, então aparece esse 5, esse coeficiente, esse fator, ele fica aqui fora. Agora a gente vai fazer o processo inverso, que é introduzir esse fator no radicando. Lembrando que ele só está aqui fora porque ele tinha o mesmo índice, o mesmo expoente, o expoente igual ao índice. E aí eu pude cortar. Na verdade, esse 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 25, porque 3 vezes 25 é 5 elevado. 3 vezes 25 é 75, e 25 é 5 elevado a 2. Então, vamos fazer o processo inverso. Vamos introduzir esse 5 agora dentro do radicando, porque a gente colocou ele fora, extraiu o fator do radicando. E agora a gente vai fazer a introdução dele. Na introdução do fator no radicando, a gente faz o seguinte. Vamos lá. Eu quero introduzir esse 5 aqui dentro da raiz quadrada de 3. Então, aqui ele vai ficar aqui como radicando também. A gente sabe que o índice aqui é 2. E sabe que esse 5 ele só está fora aqui porque ele estava dentro elevado a 2. Ele precisou estar ao quadrado para ficar aqui fora. Não é isso? Então, se ele estava ao quadrado, então vamos colocá-lo aqui elevado ao expoente igual ao índice. Então, eu vou ter 3 vezes o 5 elevado a 2. Então, eu coloco ele aqui dentro do radicando, elevado a 2, porque o índice é 2. E agora é só fazer a conta. 5 elevado a 2 é 25, e 3 vezes 25 é igual a 75. Pronto, então eu fiz a introdução do 5 no radicando. E eu vou ter aqui uma raiz com número um pouquinho maior. Agora eu vou fazer a introdução desse fator, que é o coeficiente 8, aqui no radicando.
Então, eu tenho a raiz quadrada. O 2 não aparece, mas eu sei que o índice é 2. Raiz quadrada de 3. Eu não tenho a raiz quadrada de 3. E eu vou introduzir esse 8 aqui no radicando. Para introduzir esse 8 no radicando, eu preciso elevá-lo ao expoente igual ao índice. Ou seja, eu vou elevá-lo a 2. Porque ele só está fora porque ele estava ao quadrado. Aqui dentro ele é ao quadrado e a raiz quadrada dele é que deu 8. Então, o que é que acontece? Eu vou introduzir o 8, então ele vai ficar com 8 elevado a 2. Então, vai ser 3 vezes, o 3 já está, vezes 8 elevado a 2. E agora é só resolver. Tem uma multiplicação e tem uma potência. Então, eu respondo primeiro a potência. Eu vou repetir o 3 e 8 elevado a 2, 64. Então, vai ficar 3 vezes 64. 3 vezes 64 dá 192. Então, 8 raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 192. Agora, vamos introduzir o 6 aqui no radicando, que o radicando é 10. Então, 6 raiz de 10. Então, eu tenho raiz quadrada de 10. Então, aqui eu vou introduzir o 6 e ele vai ganhar o expoente igual ao índice. Então, vai ser o expoente 2. Então, eu vou ter 10 vezes 6 elevado a 2. Então, a multiplicação aqui, eu vou resolver primeiro 6 elevado a 2, que é 36. 6 vezes 6 dá 36. Então, aqui eu vou ter 10 vezes 36, que vai dar 360, que foi erro de digitação. 360. Então, aqui eu vou ter 6 raiz quadrada de 10. É a mesma coisa que raiz quadrada de 360. Ok? Vamos ver agora outro exemplo. 5 raiz cúbica de 2. Eu tenho uma raiz cúbica de 2. Então, eu vou introduzir o 5 no radicando. Ora, ele só está aqui fora, porque ele estava elevado a quanto? A 3. E aqui, para você cortar, eu precisaria que eu tivesse aqui 3 raiz cúbica de 5 elevado a 3, não é isso? Aí a gente corta e o 5 fica fora. Então, se ele ficou fora porque ele tinha o 3, o índice igual ao expoente, o expoente igual ao índice, né? Então, eu vou introduzi-lo com o expoente igual ao índice. Então, ele vai ficar assim. Raiz cúbica de 2 vezes 5 elevado a 3. Então, esse 5, ele ganha o expoente 3. Respondendo aqui, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Raiz cúbica aqui permanece. Nesse tempo, eu vou ter 2 vezes 125, que vai dar 250. Então, a raiz cúbica de 250. Outro exemplo. 2 raiz sexta de 4. Ora, esse 2 aqui só está fora, porque quando ele estava dentro, ele precisava estar elevado à sexta potência. Que aí, quando eu tenho raiz sexta de 2 elevado a 6, a gente corta aqui e o 2 fica fora da raiz. Então, se eu quero introduzi-lo aqui, no radicando, ele vai ganhar o expoente 6. Eu vou ter raiz sexta de 4 vezes 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 2 6 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, eu vou ter raiz sexta de 4 vezes 64. E 4 vezes 64 é 256. Então, eu vou ter a raiz sexta de 256. Até a próxima.